Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. 8 horas da noite. Boa noite. Boa noite. Como nós prezamos por pontualidade, vamos começar agora a nossa conversa. E queria pedir para, por enquanto, todo mundo colocar o microfone no mudo. Eu vi que algumas pessoas ainda não descobriram como fazer. É só botar ali, passar o mouse na parte de baixo da tela, vai aparecer um microfonezinho do lado esquerdo, aí vocês clicam. E aí a gente vai priorizar um pouco a comunicação pelo chat. Se você não sabe também como abrir o chat, na mesma barra que aparece no canto inferior da tela, tem um ícone escrito chat, aí ele abre, vocês podem escrever por ali. Beleza? E aí é o seguinte, eu vou ficar falando aqui um tempinho, e para eu entender se vocês estão ouvindo ou não, eu vou pedir para vocês interagirem. Você falar assim, ok, gente? Aí vocês respondem, ok, no chat. Ok, gente? Ok. No chat, gente. Muda o microfone. Maravilha. Tá bom. Então, vou pedir para a gente colocar o PPT agora. Eu vou compartilhar com vocês uma tela. Massa. E aí, queria me apresentar, então. Essa louca aqui que falou um monte de coisa aleatória. Meu nome é Carol, eu já dei uma interagida com vocês um pouquinho lá no Workplace, que é aquele tipo de Facebook que a gente tem se falado. E eu sou da equipe de relacionamento do Vetor Brasil. Estou aqui há longos 8 meses, que poderiam muito bem ser 8 anos, porque a experiência é bastante intensa. E estou, felizmente, nessa posição de hoje ser a apresentadora, não sei, dessa conversa, condutora dessa conversa. Então, queria dar boas-vindas a vocês nesse momento. Parabéns por terem passado na entrevista por competências, mas para dar mais boas-vindas e mais parabéns para vocês, pode passar. Né, alguém para dar um super parabéns, que não é Beyoncé, mas poderia muito bem ser. Eu queria chamar a Tamara Andrade, que é a diretora do programa Trainee de Gestão Pública. Vocês podem ver pela câmera, não somos parecidas, né? Então, acho que já ficou bem claro. Boa noite, primeiro, a todas e a todos. Eu estou super feliz de ver vocês aqui nessa etapa do processo. Eu queria dar parabéns para todo mundo por ter chegado até aqui. Esse é o primeiro ponto de tudo. Então, eu fico muito orgulhosa de ver, mesmo que seja virtualmente, aí as carinhas de vocês, porque quem viu no site, mas quem ainda não conhece, quando a gente começou lá em 2015, o Vetor, muita gente falava que não ia dar certo, ou porque não ia ter gente interessada em trabalhar no governo brasileiro, ou porque o próprio governo não ia levar essa ideia adiante. Então, tá aqui hoje, presente em todos os estados brasileiros, mais de 280 trainees, e ver vocês só me mostra que a gente está no caminho certo de fazer transformação. E assim, uma coisa que eu penso muito é que não é fácil, né? Uma coisa que a gente fala todos os dias aqui no Vetor. Então, o dia a dia não é fácil, o dia a dia lá no governo não é fácil. Tem muitas vezes que a gente começa a fazer as coisas e fala, acho que não vai dar certo isso. Tem governador caindo, prefeito caçado, tem muita coisa acontecendo, mas só dá certo porque tem muita gente fazendo isso lá na ponta. Então, hoje, mesmo com todos esses desafios, mesmo com todos esses perrengues, eu só tenho a certeza absoluta que, se a gente quer fazer mudança, é a gente que tem que colocar a mão na massa. As coisas não vão surgir sozinhas, sabe? Então, queria de novo parabenizar vocês por terem chegado até aqui no processo, dizer que eu estou muito feliz e desejar muita sorte e, como durante todo o processo a gente falou, muita reflexão nessa próxima fase que está por vir aí do processo. Tá bom? Aproveitem muito a call. Estou super à disposição também. Estou super engajada aqui, feliz. Eu quero ver todas as fotos, porque aqui do lado só abre 4. Então, quero ver as carinhas depois.
e desejar muita sorte e falar para vocês aproveitarem esse espaço. Então, usem essa conversa aqui para tirar todas as dúvidas, para se conhecerem também. Isso aqui é só o começo dessa jornada. Boa noite para todo mundo. Maravilhoso. Muito obrigada, Tam. Beleza. Gente, pode passar? Queria apresentar para vocês, então, a agenda da nossa conversa. Então, o que a gente está planejando falar hoje? E aí eu quero, além de apresentar quais são os tópicos, fazer alguns combinados básicos. Então, nós vamos falar sobre quem nós somos, nós vamos falar exatamente sobre como vai funcionar essa etapa de indicações e entrevistas com governos, que é a última etapa do processo seletivo. Vamos falar um pouquinho mais o que significa ser finalista na prática e, em especial, sobre o termo de compromisso de finalista, então, que é um documento que marca o início da fase de finalista. E também, ok, depois, a partir de amanhã, o que acontece? É isso que a gente vai pretender falar. Então, eu quero combinar com vocês que a gente está provisionando aqui uma fala direta, minha e de algumas outras pessoas daqui da equipe do Vetor, que vão se apresentando ao longo da conversa, por 1 hora. E nós vamos trabalhar para deixar 30 minutos finais para dúvidas remanescentes. Então, queria pedir para todos vocês prestarem bastante atenção em todas as explicações que a gente vai fazer. Pela nossa experiência, que vem aí de alguns processos seletivos, a gente vai procurar responder a maioria das dúvidas que costumam surgir nessa fase do processo. Então, a gente já está pensando no que pode surgir de dúvida. Se você tem uma dúvida hoje, presta bastante atenção para ver se sua dúvida vai ser tirada ao longo da fala. Se por acaso chegar no final, você ainda tiver qualquer dúvida que não foi respondida, aí a gente vai abrir esse tempo de 30 minutos e a gente vai pedir para vocês incluírem essas dúvidas no chat, então por escrito, que a gente tem aqui toda uma logística para recolher essas dúvidas e ir tirando sistematicamente, para fazer isso de maneira organizada. E aí um detalhe é que essa conversa está sendo gravada, a gente acredita que nem todo mundo pôde participar, então é uma gravação que a gente vai enviar para vocês novamente a partir de amanhã e também para as outras pessoas que não puderam participar. Então, vamos pensar que é um espaço coletivo de compreensão e aprendizado também. Vamos pensar dos nossos outros colegas que também estão passando por essa fase. Ok? Todo mundo dando ok aí? E, por favor, quem não mutou o microfone, se puder fazer isso, por favor, para não atrapalhar, não dar microfonia e todo mundo ter uma experiência boa de conversa. Maravilhoso. Podemos passar? Então... Gente, alguém está com o microfone aberto ainda. O primeiro tópico é explicar um pouquinho sobre quem a gente é. Isso aqui eu acho que vocês já devem ter visto no site, devem ter cansado de estudar sobre o que o Vetor faz, qual é a nossa missão, por que a gente existe. Mas uma coisa que a gente precisa falar é que a TAM, ela trouxe muito bem os primórdios do Vetor, né? Então, a gente surgiu de uma ideia lá de 2014, em um momento muito específico da história do Brasil, que veio de muitas evoluções sociais, de muitos questionamentos, e a gente começou a se sentir mais engajada e comprometida com transformação social. Então, o que os nossos fundadores da época identificaram foi uma grande oportunidade de engajar cada vez mais gente numa mudança que o Brasil realmente precisa, em especial o setor público. Então, a gente surgiu de uma ideia muito ambiciosa. Nós somos uma organização do terceiro setor, né? Então, uma ONG que desde o início a gente se mantém com doação de fundações e também de pessoas físicas. E a escolha que a gente fez lá no início é que a gente trabalharia focando em uma grande necessidade que o setor público tinha, que era de pessoas. Então, pessoas capacitadas, pessoas com as competências certas, pessoas com os valores corretos para realmente fazerem a transformação e catalisar essa transformação que o setor público pode fazer. A gente só consegue chegar lá se a gente construir uma rede
e se essa rede fizer isso junto com a gente. Então, a gente só vai potencializar o setor público se cada vez mais gente escolher viver essa experiência, escolher viver essa missão junto com a gente. E porque um fato bem interessante, né? O vetor cada dia mais trazendo impacto, né, com escala, mas todos os dias aqui na nossa equipe nós somos 27 pessoas. Então é uma equipe super enxuta, com muito comprometimento, muita dedicação, mas assim uma equipe modesta, né? Mas então só a gente não vai fazer a transformação. Por isso que a gente precisa construir uma rede para isso. E a gente tem uma grande visão, né, de onde a gente quer chegar no final do dia, construir um Brasil menos desigual. E a gente acredita que atraindo, selecionando e desenvolvendo pessoas que vão compor uma rede engajada e diversa é a maneira de tornar o nosso país menos desigual. E aí, uma coisa muito importante sobre o vetor, que a gente reforça bastante, vocês também devem ter lido sobre isso, são os nossos valores. Então, se vocês estão aqui, hoje a gente acredita que é porque vocês identificam os nossos valores de acordo com o que é real, verdadeiro para vocês, mas para a gente, enquanto organização, enquanto rede, isso é muito, muito importante. E aí eu queria falar um pouquinho deles. Quando a gente fala sobre otimismo sem ingenuidade, hoje, no momento de Brasil que a gente vive, a gente tem que identificar que a gente está lidando com muitos desafios e às vezes é muito difícil enxergar alguns horizontes. É tudo muito difícil, é tudo muito complexo, tudo muito doloroso às vezes, mas ao mesmo tempo a gente, como rede, acredita que o nosso trabalho nunca foi tão necessário. É muito difícil, mas a gente acredita. Então, ser otimista, mas sem ingenuidade, é acreditar com os dois pés no chão, mas não parar e seguir sempre em frente. E aí, quando a gente fala sobre impacto com excelência, porque a gente acredita que os desafios dentro do setor público são enormes, trabalhar em governo é muito difícil, e o vetor ele não existe para ser uma organização, uma rede, na verdade, pequena. Então, a gente tem uma ambição muito grande e a gente quer sim mudar o Brasil junto com essa rede e junto com os governos parceiros também. Então, impacto com excelência significa comprometimento com a mudança e fazer isso grande. Aí, um outro valor que a gente tem e que também acho que conversa muito com o momento que o nosso país vive é ética a todo momento. E os desafios no setor público, muitas vezes eles são potencializados, né? Então, eles ficam um pouco mais em evidência e um exemplo são alguns desafios éticos. A gente já teve muitos casos de trainees que tiveram, sim, que chegar em momentos que tiveram que tomar decisões porque se viram colocados em situações conflituosas entre o que era posto e o que eles acreditavam que era ético. E a gente acredita que cada trainee carrega consigo esse valor de ética a cada momento para chegar nesses momentos da vida real e tomar as melhores decisões de acordo com o que é ética. E principalmente quando for mais difícil tomar esse tipo de decisão. E por fim, mas não menos importante, diversidade, equidade e inclusão. E isso é bem interessante para a gente, porque o que o vetor acredita é em burocracia representativa. Ou seja, as pessoas diferentes são melhores em fazer políticas públicas para pessoas diferentes. Então, por exemplo, negros pensam melhores políticas públicas para negros. Mulheres pensam melhores políticas públicas para mulheres. Pessoas que viveram em vulnerabilidades pensam em melhores políticas públicas para quem vive em vulnerabilidade. E por isso, a gente vai falar um pouquinho mais em detalhe, mas hoje a gente emprega tanto ações afirmativas durante o processo seletivo e também ao longo de todo o programa trainee e nas nossas interações com a rede, a gente busca fomentar cada vez mais formação e desenvolvimento quanto à compreensão do que é diversidade e inclusão. Então, são 4 pontos cruciais, são 4 pontos que orientam as nossas decisões, 4 pontos que orientam as nossas estratégias e que são a essência do que o vetor é hoje. Pode passar.
E aí, como eu falei ali anteriormente, nós somos uma organização do terceiro setor e a gente a gente se sustenta por doações e apoios financeiros, então sim, pessoas físicas. Eu não sei se alguns de vocês viram uma campanha que a gente tem chamada Abraço Vetor Brasil. Então, é uma campanha de doação que é vinculada ao Dia de Doar. Inclusive, acho que até o final da semana a gente vai fazer algumas comunicações no Workplace explicando melhor como funciona essa campanha, como vocês podem apoiar a gente nisso também. Mas, ao mesmo tempo, a gente conta com alguns apoiadores financeiros, organizações que acreditam na nossa missão, que se alinham aos nossos valores e apoiam os nossos projetos financeiramente. Então, aqui a Fundação Arimax, o Itaú Social, o Instituto Sonho Grande, a Fundação Brava, que é ligada a um empresário famoso chamado Beto Sucupira, não sei se vocês já ouviram falar. A Fundação Lehman, que é ligada também ao Jorge Paulo Lehmann, né? São os braços de filantropia de algumas dessas figuras brasileiras. O Instituto Beth Jacob Laffer, a COSAN e a The Haddad Foundation, que é ligada ao professor Cláudio Haddad. Além disso, a gente também tem alguns parceiros de realização, então não são apoiadores financeiros, mas são organizações que têm certo alinhamento de missão com a gente e que também facilitam tanto o processo seletivo quanto o próprio processo de desenvolvimento dos trainees, de algumas ações com finalistas. Então, a gente tem a Link, que é uma plataforma de inglês. Vou falar um pouquinho disso, mas alguns de vocês podem ter visto algumas comunicações durante a divulgação do processo seletivo. A PJ Law, que é uma firma de direito que ajuda a gente em alguns processos. A ESEC e a Brasil Júnior, que são entidades ligadas a estudantes universitários e que apoiam a gente bastante na divulgação de processo seletivo. Então, são alguns de vocês, inclusive, podem ter vindo de alguma dessas organizações, a ESEC e o Brasil Júnior. Mandem o feedback de que a gente está falando bem deles, tá bom? Já sabe. E aí, uma coisa muito importante que a gente precisa falar para vocês é que a gente precisa alinhar expectativas sobre o que o Vetor Brasil não é. E aí, para a gente começar todo mundo na mesma página. Então, o Vetor Brasil, primeiro, não é uma empresa privada que faz um programa de trainee interno. Então, por exemplo, a gente não diz que o trainee é um trainee do Vetor Brasil. Quando um finalista se torna trainee, ele não vai lá no LinkedIn dele e coloca: eu sou o trainee do Vetor Brasil. Porque, na verdade, quando uma pessoa se torna trainee, ela está vinculada e contratada por um governo e faz parte do programa trainee de gestão pública, mas não é trainee do Vetor Brasil. Então, outra coisa que é importante dizer, nós não somos o próprio governo. Então, o que nós somos é uma ponte, né, uma organização que conecta talentos profissionais, que são vocês, são os finalistas, a oportunidades do governo. Então, o governo faz a contratação e a gente também não vai disponibilizar vagas para que vocês apliquem, porque nós também não somos um banco de talentos. O que a gente faz a gente tem uma plataforma em que a gente conecta tantas oportunidades quanto finalistas com as competências mapeadas. A gente vai explicar um pouquinho mais sobre isso daqui para frente. No futuro, um futuro aí que a gente sonha, a ideia é que os finalistas vão estar ali dispostos numa plataforma e os governos vão chegar a um ponto de maturidade em que eles mesmos possam acessar quais são os possíveis candidatos para ocupar suas posições. Hoje a gente ainda exerce esse papel de conector, porque a gente entende que é um longo caminho ainda para chegar até lá. E um ponto importante também é de dizer que o processo do Vetor não se assemelha a concurso e também não garante estabilidade. O que a gente pretende é conectar vocês a uma oportunidade de integrar uma rede. Então, tanto oferecendo a conexão à oportunidade de entrada no governo, quanto conectando vocês a todas as outras pessoas que vivem ou já viveram no programa de gestão pública. O que a gente quer com esse programa, no final do dia,
é tanto alavancar governos para uma melhor gestão pública, quanto criar cada vez melhor liderança para o Brasil, seja onde for no futuro. Então, a gente acredita que com essa experiência de um ano de trainee, cada vez mais profissionais podem se tornar o futuro do Brasil. Então, a gente está aqui para alavancar a carreira das pessoas. Não é um fim, é um meio. O Vetor Brasil está aqui como um meio. E aí, para deixar cada vez mais claro como é que esse meio atua, queria explicar para vocês sobre essa etapa de indicações e entrevistas com governos. Então tá, vamos lá. Vocês passaram por uma jornada de 3 meses e meio até agora, 5 etapas, inscrição, testes, vídeo, desafio. A última agora, entrevistas por competências. E vocês estão ali, na metade do caminho entre a etapa 5 e a etapa 6. Para chegar à etapa 6, vocês precisam assinar o termo de finalista. E é sobre isso que eu vou falar mais ou menos, né? O que significa essa etapa 6, as indicações de entrevistas com governos, como é que a gente vai chegar lá. Mas antes disso acontecer, queria chamar aqui algumas pessoas da equipe interna que participaram bastante dessa caminhada de vocês até a etapa 5, para darem um panorama geral sobre alguns dados. Quem fomos, quem somos, vocês vão entender um pouquinho melhor. Então, primeiro, eu queria chamar a Mayumi. Eu vou deixar ela se apresentar, mas ela vai basicamente trazer alguns dados sobre o nosso recrutamento. Então, lá da base de inscritos, no início do processo, quem éramos? Peraí. Oi, gente, tudo bem? Espera um minutinho. Ok. Pronto. Como a Carol falou, eu estou super feliz de estar aqui hoje com vocês. Eu sou a Mayumi, eu sou aqui da equipe de comunicação e recrutamento do Vetor. Então, eu acompanhei a chegada de vocês, então, os materiais de comunicação que vocês receberam desde o começo. Os GIFs, eu já vi a galerinha comentando aqui também. Fico feliz que vocês gostaram também. Então, todo esse processo até atendimento e onde a gente está agora. Então, é um ciclo para mim. Então, fico super feliz de estar aqui com vocês hoje. Eu vou falar sobre os dados de recrutamento. Então, dados das pessoas que se inscreveram. Então, quando começou o processo seletivo, a gente tem uma preocupação muito grande de diversidade, como a Carol já pontuou antes. Então, a gente mapeia questões de origem, de raça e identidade de gênero para entender quem são essas pessoas que estão se inscrevendo no processo seletivo. Mas antes só de falar números, eu sou de humanas, eu quero falar um pouco sobre ações que a gente pensou para esse recrutamento, assim, em questão de diversidade. Então, o primeiro ponto foi comunicação visual. Então, os GIFs, as imagens, os depoimentos que vocês viram tem um foco especial, um destaque para mulheres, para pessoas pretas e pardas, porque a gente acha que a gente precisa de representatividade. Além disso, a gente teve comunicação de várias coisas do processo seletivo no feminino, foi uma dúvida de várias pessoas que estavam se inscrevendo, mas realmente para ser um convite também para mais mulheres estarem e ocuparem essas posições dentro da gestão pública. Outro ponto super importante foram eventos. A gente tem uma rede de trainees que apoiou a gente também em eventos presenciais no Brasil inteiro. Então, a gente teve divulgação no Acre, em Rondônia, em Brasília, no Rio, em todo lugar. A gente teve parceria com várias faculdades no Brasil inteiro, então, às vezes, vocês também receberam por e-mail a nossa divulgação. A gente tem parceria com várias organizações parceiras de diversidade também, para ter esse pool de pessoas. E também o marketing digital, focado para trazer mais gente diversa e mais gente que pode construir para a gestão pública. Então, acho que a gente está falando bastante de representatividade, diversidade. Acho que agora outra pessoa que vai poder explicar melhor, então, como foi no processo seletivo é o Ricardo.
aqui no nosso de seleção. Então, um prazer, gente. Muito obrigada. Boa noite, gente. Eu sou o Ricardo, eu estou à frente da área de seleção do programa Trainee aqui do Vetor Brasil. Estou muito feliz de ver aqui hoje rostos e nomes de pessoas. Eu acompanhei por motivos óbvios vocês super de perto, desde o momento que vocês se inscreveram até o momento que vocês estão agora. E espero continuar vendo vocês por bastante tempo aqui, aqui no Vetor. Acho que só complementando um pouco o que a Carol e a Mayumi trouxe em relação a essa questão da diversidade. Por que isso é importante? Além da questão da burocracia representativa que a Carol já trouxe, tem a questão também da Mayumi de que a gente olha hoje, durante a seleção e recrutamento, para essas 3 vertentes de raça, gênero e região de origem da pessoa. O áudio está baixo, gente? Ih, rapaz. E agora, gente, melhora? Melhora? Boa. Bom, gente, só voltando rapidinho, eu sou o Ricardo, eu estou à frente da área de seleção do Vetor, então acompanhei vocês desde o comecinho. E eu vou contar um pouquinho para vocês de como é que funciona essa questão da diversidade ao longo do processo de seleção. A Carol já trouxe aquela questão do... Ainda está baixo, gente? Não está rolando? Gente, eu vou para o computador da Mayumi, me deem só um minuto. Pronto, gente? Agora vocês me escutam? Boa, gente. O problema era o meu computador, então. Vamos lá. Eu sou o Ricardo, eu estou à frente da área de seleção do Vetor, pela 3ª vez, para ficar bem registrado. Gente, estou super feliz de estar aqui com vocês hoje, vendo rostos e nomes, e estou muito feliz para continuar com vocês ao longo das próximas etapas do processo seletivo e, eventualmente, quando vocês derem trainees, alumnis. Eu vou contar um pouquinho para vocês de como é que funcionam as ações de diversidade aqui no Vetor, especialmente durante o processo de seleção. A Carol trouxe um pouco a questão da burocracia representativa, do porquê que a gente acredita que diversidade é importante e a gente acredita que só dá para fazer Vetor se a gente tiver uma equipe de pessoas diversas selecionadas. A Mayumi trouxe um pouco de como é que funciona a diversidade durante o recrutamento e durante a seleção. A gente tem uma série de ações afirmativas mais diretas e indiretas, porque num cenário ideal, como que funcionaria? Se no Brasil a gente tem 51% de mulheres com ensino superior, a gente gostaria de 51% de mulheres inscritas, 51% de mulheres aprovadas. Se a gente tem 54% de pretos e pardos no Brasil, a gente gostaria de 54% inscrito, 54% aprovado. E a mesma coisa por região de origem. Esse seria o cenário lindo, ideal, que eu dormiria super feliz à noite se a gente chegasse nesse ponto. A gente tem alguns resultados positivos, por exemplo, gênero. A gente conseguiu manter uma proporção quase que equitativa de pessoas que se identificam com gênero masculino e pessoas que se identificam com gênero feminino. Em relação à raça, ainda tem um espaço para percorrer. A gente tem ainda mais pessoas brancas do que pardas e pretas. E em relação à região geográfica, a gente tem uma certa dificuldade com o norte e nordeste ainda. A gente tem uma seleção muito baseada no eixo sul-sudeste, infelizmente. Estamos trabalhando para isso, a gente tem melhorias ano após ano, mas tem espaço ainda para a gente melhorar. E aí, ao longo do processo, a gente tem ação afirmativa na etapa de testes online, que é uma nota de corte diferente para cada raça, para que a proporção de pessoas que fizeram os testes e aprovados seja a mesma. Vocês já viram isso no comunicado oficial. Só que em todas as outras etapas, a gente acompanha esses indicadores. Então, todos os avaliadores passam por uma formação de diversidade. A gente acompanha continuamente, por exemplo, a nota de cada avaliador em relação a gênero. A nota média dele de pessoas que identificam como homens e mulheres é diferente? Se for diferente, pode ser que haja um problema. Tem uma diferença na nota média de pretos e brancos? A gente precisa verificar para ver se tem alguma questão. Sempre que surge uma discrepância, a gente volta para as avaliações dessa pessoa, ele volta para o treinamento, ele passa a fazer a avaliação supervisionada, a gente revisa tudo que a gente fez para garantir que não haja vieses conscientes e inconscientes durante esse processo de seleção. Tem também, além de outros mecanismos que a Mayumi trouxe de comunicação, e tem também o apoio dos próprios trainees. Por exemplo,
a gente teve uma chamada com candidatos pretos e pardos, que foi o coletivo Vetor dos Pretos que conduziu. Eles entraram em contato, a gente ofereceu todo o espaço e foi super bacana. Então, acho que esse apoio é super importante e eu ratifico, inclusive, o pedido da Mayumi de contar com a colaboração de vocês. Então, se vocês tiverem algum feedback, mandem para a gente no Workplace, escrevam para a gente por e-mail no contato@vetorbrasil, que a gente acompanha de perto todas as mensagens, ajudem a gente com outras ações de recrutamento, isso é super importante, porque por mais que a gente tente abraçar a diversidade, vocês são muito mais do que a gente. Então, a gente gostaria muito de contar com o apoio de vocês também nesse processo. Obrigado, gente. Obrigada, Rica. Estão me ouvindo? Sim, pode. Tá bom. Então, vamos lá. Já sabendo quem somos, né, aqui nessa fase de entrevista por competências, queria explicar um pouquinho sobre como funciona essa fase de entrevistas, de indicações e entrevistas com governos. Uma coisa que é importante dizer é que, sim, existem mais vagas do que finalistas, mais vagas disponíveis. Existem, não, existirão, porque isso é importante dizer também, porque as vagas elas surgem de acordo com as demandas dos governos. Então, a cada semestre, ou seja, 2 vezes ao ano, a gente tem uma entrada de finalistas e, de acordo com as demandas dos governos parceiros, a gente vai disponibilizando essas oportunidades para as finalistas que estejam disponíveis para alocações. Então, se de um lado, em relação a finalistas, o Vetor faz o trabalho de recrutamento de profissionais alinhados ao perfil que os governos precisam, pré-seleciona e finalistas e oferece algumas formações técnicas e comportamentais. Do lado do governo, a gente tanto faz busca ativa, com governos que estejam também alinhados com alguns objetivos nossos, quanto recebe também alguns pedidos, alguns governos já são parceiros nossos há algum tempo, e eles oferecem, eles já vêm buscando a gente para, um trainee terminou um ano, vou atrás do Vetor para substituir esse trainee, porque ele não quis continuar, ou algo assim. Existe também esse movimento de lá para cá. E o fato para resolver todos os problemas, do tamanho que o Brasil tem, os problemas que são enormes, e todo mundo que está cansado de saber, imagina, tipo, tem criança que não vai para a escola, tem criança que não tem merenda, tem prefeitura com rombo financeiro. A gente precisa de pessoas cada vez mais alinhadas, principalmente quanto a competências comportamentais. Então, os comportamentos que a gente espera realmente, porque a gente acredita que habilidades técnicas a gente desenvolve, mas para fazer essa mudança, a gente precisa de pessoas cada vez mais alinhadas. Por isso, a gente tem muita gente, muitas finalistas que estão nesse processo de seleção para ocupar essas vagas. E aí, pode passar? Explicando como é que na prática a gente faz essas indicações, né? Então, vamos lá. Pensem que a prefeitura de Governlândia chega até o Vetor Brasil e fala: eu preciso de um trainee de gestão pública, eu preciso de uma pessoa para ocupar uma posição dentro da Secretaria de Educação para trabalhar com gestão de projetos. A gente, legal, legal, acho que essa vaga tem tudo a ver com o escopo do programa, e aí a gente vai conversando com esse governo, né, com Governlândia. Por um outro lado, a gente tem finalistas que estão disponíveis para alocação. Um mundo de finalistas, né? E aí a gente precisa encontrar quem são as finalistas mais compatíveis a essa vaga de gestão de projetos lá em Governlândia. Então a gente faz uma coisa que a gente chama de cálculo do matching. É tanto pegar as informações que a gente tem das finalistas,
pegar as informações da vaga disponível pelo governo, casar, e aí as 3 finalistas mais compatíveis com essa oportunidade vão ser indicadas ao governo. E o governo é o responsável final por selecionar e contratar quem for a pessoa que vai ocupar essa posição. E só depois que a pessoa é selecionada e contratada pelo governo, assina um novo termo conosco e se torna trainee. Ingressa no programa e ingressa, enfim, na rede. E aí, então, 2 coisas que é importante dizer. O governo é responsável por avaliar o perfil, a gente disponibiliza os CVs de vocês, as mini bios, algumas informações que foram coletadas durante a seleção. E o governo, inclusive, vai olhar para os perfis que a gente for enviar e vai decidir se vai entrevistar ou não. Então, pode ser que o governo olhe para 3 indicadas que a gente enviar e diz, não, vou entrevistar 1 ou 2. É uma decisão que cabe ao governo. E também o governo é responsável por todo o processo de contratação, que às vezes é rápido, às vezes é no tempo do governo, que às vezes é um tempo diferente do tempo das pessoas comuns. E às vezes leva muito mais tempo do que a gente gostaria. A gente está aqui numa posição de apoio, de comunicação com o governo, mas é o governo quem realiza todo esse processo de contratação, não é o vetor. E aí, só um ponto que talvez não tenha ficado muito claro. Então, o Goverlândia veio aqui para a gente e disponibilizou essa oportunidade. Pode ser que Goverlândia disponibilize essa oportunidade no final de dezembro. Mas pode ser que Goverlândia dê essa oportunidade para a gente só em março do ano que vem. Porque é quando Goverlândia precisa dessa pessoa. Então, a gente atua ali no tempo em que o governo realmente precisa, na necessidade do governo. E, ao mesmo tempo, Goverlândia precisa de uma pessoa que seja extremamente alinhada às competências necessárias para o desempenho da função. E aí, para a gente garantir que a gente vai dar realmente as melhores opções, a gente precisa dar mais opções. Por isso, existem mais finalistas do que vagas disponíveis. E aí, eu queria explicar um pouquinho mais a fundo como é que a gente calcula essa tal dessa compatibilidade. A gente chama essa compatibilidade de matching. Se alguém aí já brincou de Tinder, sabe o que é matching, né? Mas, enfim, o matching nada mais é do que um casamento entre uma coisa e outra. E quanto melhor a compatibilidade, né? É uma combinação. Então, para fazer esse matching, a gente usa algumas informações importantes. Uma delas são as competências comportamentais, que a gente, tanto do lado do governo, a gente faz um mapeamento no momento da abertura da vaga de quais são as principais competências necessárias, qual é a necessidade de cada competência que o vetor tem dentro da sua matriz para exercer a função, e do lado das finalistas, a gente a gente avalia as competências, dá algumas notas durante as 5 etapas do processo seletivo. Então, até agora, vocês vêm sendo avaliados nessas competências. E na composição da nota, é o maior peso de todos, que é de 50%. Já as competências técnicas, elas não são regra, elas só vêm se o governo, de fato, apontar que precisa de uma habilidade específica para exercer a função. Por exemplo, eu preciso necessariamente que a pessoa saiba fazer gestão de projetos. Precisa, assim, não tem como ela aprender no trabalho. Então, o governo pontua isso, deixa isso claro. E aí, eu vou explicar depois os próximos passos, mas vocês vão autodeclarar algumas habilidades. E o peso dentro do cálculo do match das competências técnicas é de 10%. Caso o governo não aponte nenhuma habilidade específica, técnica, todas as candidatas recebem a mesma pontuação.
Aí um outro aspecto que pesa também no cálculo do MET são as preferências. Então, vocês também vão ser pedidos, logo menos, para que preencham um formulário para vocês indicarem as preferências de vocês. Onde eu gostaria, onde seria tipo o meu mundo ideal, numa escala de 0 a 5, de alocação. Então, existem 3 tipos de preferências que vocês podem declarar, que é de UF, então unidade federativa, qual estado ou se no Distrito Federal vocês gostariam, o quanto vocês gostariam, na verdade. A área de atuação, então, se é em educação, saúde, segurança, comunicação, e o escopo da vaga, se é em gestão de projetos, se é em avaliação de políticas públicas, são vagas um pouco mais específicas, a gente tem ali um mapeamento de tipos de escopo de vaga. Vai ficar um pouco mais claro para vocês quando vocês receberem o formulário, vai estar ali mais mapeadinho. Então, como é um formulário que vocês vão preencher, também é uma autodeclaração de vocês. E essas preferências somadas têm peso de 40% na nota do MET. E, por fim, vocês podem fazer a conta e ver o que deu 50 a 50, logo 100%. A gente tem um fator de aumento da nota, aumento da vaga, gente, mas é aumento da nota, que é o delta. Então, acho que alguns de vocês já tiveram contato com o conceito de delta, mas ele é um fator que aumenta a nota do matching de 0 a 10%. Então, varia de acordo com o que for avaliado. Ele é avaliado no formulário socioeconômico. Então, se você ainda não preencheu o formulário socioeconômico, faça o mais rápido possível. Vocês já receberam o link. Se vocês não acharem o link, mandem no contato@Vetor Brasil e peçam o link. Mas para falar um pouquinho mais de Delta, eu vou chamar o Ricardo de volta, porque ele adora falar desse assunto. Pronto, agora sim, eu de novo. Gente, para quem chegou na chamada no meio, eu sou o Ricardo, eu estou à frente da área de seleção do Vetor Brasil. Tenho 2 frustrações essa noite, uma que o áudio do meu computador não funciona e 2 que eu não tenho GIFs me apresentando, mas enfim, vamos falar sobre Delta. Gente, falando sério agora sobre Delta, a gente acredita muito que num país tão desigual quanto o Brasil, a gente falar de meritocracia, a gente está beneficiando basicamente quem teve mais acesso a oportunidades. E conforme a gente já trouxe, a gente tem uma preocupação muito grande com diversidade. E aí a gente tem esse indicador chamado Delta, que a gente quer entender a trajetória que a pessoa já percorreu na vida, as conquistas que ela conseguiu com base nas oportunidades que foram apresentadas para essa pessoa. Por exemplo, alguém que eventualmente teve acesso ao ensino médio numa escola particular de boa qualidade, mas que nasceu numa família que tinha condição tranquilamente para pagar a mensalidade, legal. Outra coisa é uma pessoa que teve acesso a uma bolsa de estudos, tinha que se deslocar um tempo para conseguir chegar nessa escola particular e só pôde se manter no ensino médio nessa mesma escola, às vezes por conta dessa bolsa. É uma trajetória um pouco diferente. A gente reconhece essa trajetória, a gente trabalha para identificar e o porquê que isso é importante. A gente entende que quanto maior foi a trajetória dessa pessoa, ela pode ter uma rede de apoio um pouco mais frágil. Ou seja, é uma pessoa que eventualmente não poderia ficar tanto tempo sem trabalhar, poderia não aguardar tanto tempo por uma locação. E para que essas pessoas tenham oportunidade de participar do programa Trainee de Gestão Pública, tanto quanto as outras, a gente mede esse delta, e as pessoas que têm o delta elevado, elas têm um pouquinho de prioridade a mais na hora da alocação, na hora da indicação no cálculo do matching. Ou seja, normalmente essas pessoas elas são indicadas para a entrevista um pouquinho antes das demais, justamente para a gente conseguir abarcar melhor e acolher melhor essas pessoas na seleção e durante a indicação para as entrevistas. E legal, muito bacana esse delta, mas quando é que a gente mede isso? A forma mais direta é no formulário socioeconômico que a gente mandou para vocês junto com o e-mail de aprovação da entrevista por competência. Então respondam, eu vi que vários já responderam, mas alguns ainda não.
respondam, isso é super importante, só dá para iniciar a indicação de vocês para os governos depois que vocês preenchem esse formulário. Então, respondam. A gente gosta de vocês, mas a gente gosta um pouquinho menos se vocês não responderem. Então, respondam. Falando sério agora. Durante a seleção, os avaliadores também, no treinamento deles, eles são preparados para identificar evidências de delta, e a gente usa isso para ajustar a nossa metodologia, para a gente entender como é que a gente trata disso durante a seleção, e tem também a autodeclaração. Então, a última pergunta desse formulário socioeconômico é se a pessoa se identifica como delta ou não. Então, é um momento de reflexão também, e a gente leva isso em consideração. E quem tem um delta mais elevado tem um pouquinho mais de prioridade. Quem tem um delta baixo tem a nota normal, não tem um acréscimo de até 10%. E aí, só para deixar claro também, o delta não influencia na decisão da seleção. Ou seja, uma pessoa com delta mais elevado não tem nenhuma vantagem direta durante a seleção. Não é que essa pessoa tem mais chance de ser aprovada ou menos chance de ser aprovada. No caso agora, a gente só usa para priorizar as indicações para as entrevistas com o governo. Tá? Novamente, se vocês tiverem alguma dúvida, mandem aqui no chat, se for uma dúvida mais simples. Se quiserem conversar depois sobre isso, procurem a gente no Workplace, mandem e-mail para o contato@vetorbrasil, que é um prazer conversar sobre isso com vocês. Obrigado, gente. Muito obrigada, Rica. Vocês viram que ele está recalcadíssimo pela falta de GIFs, né? Inclusive, você foi apoiado aqui. Várias pessoas falaram, dei um GIF para ele. Na próxima, vamos lembrar. Vamos lembrar. A Maria está felicíssima, gente. Pode passar. Tá bom. Aí eu queria falar algumas coisas sobre, no geral, as vagas. Como eu falei antes, a gente não tem as vagas abertas. Agora, a gente não diz, ok, vai abrir vaga ali ou ali, porque essas vagas são abertas de acordo com a demanda dos governos, a necessidade dos governos, mas eu consigo dizer algumas coisas sobre como são as vagas no geral. Então, a gente está aí alocando pessoas em governos desde 2015, e o que essas vagas podem ter em comum é que, em regra, elas não são técnicas e não são administrativas burocráticas. Então, por exemplo, não são vagas que poderiam ser desempenhadas por algum analista de nível médio ou que são extremamente processuaisinhas técnicas nesse sentido. Então, a gente busca, junto a governos, oportunidades para que uma pessoa trabalhe, em especial, com políticas públicas, sendo em áreas meio ou áreas fim. Áreas meio são aquelas áreas que vão possibilitar ali a gestão pública de maneira geral, por exemplo, planejamento, finanças, e áreas fim são aquelas que vão trabalhar ali na ponta na entrega da política pública, por exemplo, saúde e educação. Depois a gente pode explicar isso um pouquinho melhor. E hoje, o nosso foco é no executivo estadual ou municipal. Nós não trabalhamos com o governo federal e a gente não tem oportunidades, até hoje, em esferas fora do poder executivo. E aí, o que pode diferir? Então, a área, educação, planejamento de gestão, saúde, várias áreas, a gente não tem restrições quanto a isso. O escopo do trabalho, então, que eu estava falando, que vocês vão poder até dar preferência, então, se é em avaliação de políticas públicas, em gestão de implementação, gestão de projetos, onde essas oportunidades surgem, então, cidades e UFs diferentes. Hoje, a gente tem pessoas alocadas em todos os estados do Brasil, não necessariamente as oportunidades vão surgir de todos os estados do Brasil, mas hoje tem. E uma coisa que é sempre diferente, quase sempre, são os salários. Então, eu trouxe um valor aqui que é a média salarial bruta de 4.500, mas isso não significa que todas as oportunidades vão chegar a esse valor da média salarial, porque existem algumas grandes variações. Por exemplo, o salário mais baixo do ano de 2018 foi de R$ 2.640, que foi em uma prefeitura. E aí, para vocês entenderem, no geral, os salários de prefeitura são mais baixos do que salários de governos estaduais, e em especial porque prefeituras precisam um pouco mais, né, tem um pouco mais de dificuldades quanto a oferecer oportunidades com salários competitivos, e ao mesmo tempo é onde surgem mais necessidades profundas de pessoas boas. Então, fica aí o desafio para quem tiver a fim de viver. E aí, algumas coisas que diferem também, que não estão aqui, são as formas de contratação.
Então, em alguns governos estaduais ou municipais, os governos vão disponibilizar cargos em comissão. Então, aqueles cargos que algumas pessoas chamam de cargo de confiança, mas cargos que não vão ali pela seleção de concursos públicos normalmente, alguns governos disponibilizam para que a gente conecte a finalistas. Mas alguns outros cargos não têm à disposição cargos em comissão, e a gente tem algumas parcerias com fundações de amparo à pesquisa que oferecem bolsas em inovação de governos, em políticas públicas, e a gente faz a gente tem alguns programas de bolsa aí pelo Brasil com alguns estados. Também existe algum tipo de contratação por meio de alguns parceiros que a gente tem, então, para implementação de alguns projetos específicos em políticas públicas, então, em educação, algum tipo de projeto nesse sentido. A gente tem alguns, por exemplo, alguns trainees trabalhando em estados na implementação da Base Nacional Comum Curricular, que é uma parceria que a gente tem com alguns parceiros, mas eles trabalham dentro da Secretaria de Educação. Então, difere, de acordo, cada vaga tem um método de contratação específico. E aí, eu também queria falar um pouquinho sobre alguns números históricos, para vocês terem um pouco de noção sobre como, até hoje, a gente teve acesso a oportunidades. Então, na história do VP Brasil, a gente alocou, desde 2015, 283 trainees. E esses são os números oficiais. Então, 35% desses 233 trainees foram alocadas no Nordeste, 34% no Sudeste, então, Norte 12%, Centro-Oeste 16%, Sul 3%. E esses são os top estados, então, os estados com quem a gente tem algumas parcerias até mais consolidadas, e onde a gente conseguiu alcançar esses números. Então, Maranhão, São Paulo, Ceará, Mato Grosso do Sul. São os estados em que até hoje a gente alocou mais gente. E falando de áreas de atuação, a gente alocou o maior número de pessoas em planejamento e gestão. Historicamente, planejamento e gestão e educação são as áreas em que o vetor começou, então faz bastante sentido a gente ter alocado mais pessoas nessas áreas. Mas ali seguindo, a gente tem algumas pessoas alocadas em saneamento e gestão, inovação e tecnologia, desenvolvimento econômico e social, seguindo. Como eu falei, a gente não tem restrição de área, mas essas são as top áreas em que a gente aloca hoje, até hoje. Mas histórico não significa padrão de alocações, não quer dizer que é isso que vai ser seguido em 2019, como eu falei, tudo é muito ligado ao momento político, à necessidade dos governos, mas entender a tendência é legal, mas que outras oportunidades podem surgir em outros lugares também. E aí, eu queria falar especificamente sobre algumas pessoas que podem estar aqui ouvindo a gente hoje e que já trabalham em governos, então já estão em posições ou concursadas ou em comissão, cargo em comissão, e que chegaram até agora na fase de entrevista por competências e que querem seguir. Você pode se tornar trainee de gestão pública e não precisa passar pela essa última etapa de entrevista com governos, mas existem algumas condições, caso seja o seu caso. A gente vai enviar um e-mail a todo mundo que está nessa situação, então a gente sabe quem vocês são, tá bom? E independente de como for a sua forma de contratação. E para que você pule essa última etapa, você vai ter que fazer a opção de continuar na posição que você está. E a gente vai fazer uma análise aqui interna se a posição que você ocupa, de fato, se adequa ao escopo do programa. Por exemplo, se você for um servidor que precisar pedir sessão, a gente vai precisar pensar e analisar, vai chamar um comitê de análise, porque o processo de sessão é um processo bastante complexo, pode levar bastante tempo, e a gente tem que identificar quais são as particularidades. Então, se você é um servidor público, ou se você está trabalhando no governo hoje e gostaria de continuar na sua posição mais como trainee, ter acesso à rede, espere um e-mail nosso. Beleza? Aí,
algumas de vocês também estão aí, têm nos buscado para saber especificamente sobre o processo seletivo da Prefeitura de Niterói. Alguns de vocês chegaram aqui porque viram esse processo seletivo, e aí é importante alguns alinhamentos. Então, esse processo seletivo da Prefeitura de Niterói é da Prefeitura de Niterói, porém o Vetor entra aqui como um grande parceiro no apoio da seleção de quem for ocupar essas posições. E por ser um processo combinado, qualquer pessoa vai seguir o fluxo normal para estar apto para ser indicado para essas 16 vagas do programa. Então, tem um edital, não sei se todo mundo leu o edital, se não leu, sugiro fortemente que leia. Então, nós vamos indicar, nesse processo que a gente explicou, mas um pouquinho diferente, eu vou explicar agora, 64 finalistas. Então, vão ser 64 pessoas pré-selecionadas para participar desse processo seletivo, dentro do universo de finalistas que a gente tiver, a partir da próxima semana, e que podem passar pela seleção para essas 16 vagas em Niterói. A diferença desse processo seletivo específico é que só as competências comportamentais vão ser levadas em consideração. Então, as competências que foram avaliadas ao longo do processo seletivo. Então, preferências não contam. Não adianta você colocar a preferência máxima no estado do Rio de Janeiro, porque isso não vai entrar. E por que isso não entra? É uma questão legal, foi uma indicação da Prefeitura de Niterói, né, da Procuradoria do município, porque a gente teve alguns entraves legais e a gente não conseguiu, junto a eles, justificar legalmente incluir preferências do processo seletivo da Prefeitura. Então, quando é nosso processo seletivo que a gente, junto a governos, que a gente controla um pouquinho mais essa fase de indicações, é um pouco mais flexível, mas nesse especificamente as preferências não vão entrar. E se você quer ser considerada e participar desse processo de matching para talvez ser um dos 64 finalistas indicados, você não pode nem restringir Rio de Janeiro, nem dizer que, tipo, dá 0 para o Rio de Janeiro e nem a área de planejamento e gestão. Senão vocês não podem nem ser consideradas para a indicação. E aí, caso você não seja indicada, uma das 64 finalistas indicadas para essa oportunidade de Niterói, você pode optar, continuar como finalista e ser indicados para outras oportunidades que os governos parceiros disponibilizarem daqui para frente. É assim que vai funcionar. Tá. E aí, queria explicar um pouquinho mais sobre o que significa ser finalista. Então, eu falei um pouco sobre a fase, né, a etapa em si, como é que funciona o matching, mas você, pessoa, caso você opte continuar no processo seletivo, o que vai significar ser finalista, principalmente na sua relação conosco do Vetor Brasil. Você vai começar a ter acesso a algumas coisas específicas. Primeiro é o espaço de troca e conexão, que na verdade todos vocês estão lá já. Então, se você, desde a etapa de entrevistas por competências, você já tem acesso a isso, né? Hoje a gente está ali no Workplace. E aí eu quero pedir para que vocês continuem a se engajarem lá, tá muito legal de observar, vocês todos conversando e se identificando, mas não só para que vocês sejam cada vez mais engajados e se conheçam, mas também porque aquela vai ser uma das principais ferramentas de comunicação nossa com vocês. Então, a gente vai tanto usar para dar informações sobre o processo seletivo, ou para contar sobre algumas iniciativas que a gente está tendo, e vocês também podem usar a plataforma para tirar dúvidas. Tem é tipo o Facebook, vocês podem chamar a gente no inbox também, podem. E aí a gente também vai criar algumas outras coisas ali dentro e vamos explicando para vocês ao longo das semanas. Uma outra coisa que vocês vão passar a ter acesso, caso vocês se tornem finalistas, é uma plataforma chamada Score, que é uma plataforma de aprendizado virtual, e vocês vão ter em que vai ser disponibilizada tanto uma trilha de autoconhecimento, quanto algumas formações em competências técnicas.
A gente disponibiliza isso como coisas, oportunidades mínimas de aprendizado para que vocês, caso se tornem trainees, estejam prontos. E aí vai ter um prazo, a gente vai explicar direitinho. Assim que vocês receberem a liberação do acesso, vocês têm até 60 dias para terminar o conteúdo que é disponibilizado lá para vocês. A gente também tem a iniciativa de ter algumas conversas online sobre os desafios dessa etapa, como se preparar para entrevistas. A gente quer chamar outras pessoas que já passaram por essa etapa para compartilhar dicas, conversar cada vez mais sobre coisas que são importantes para vocês entenderem e ajudarem vocês a também tirarem o maior aprendizado possível dessa etapa do processo seletivo. Outra coisa que vocês têm acesso, vão começar a ter acesso, são a psicólogos parceiros. A gente entende que pessoas lidam com diferentes desafios durante diferentes fases da vida, e a gente tem algumas pessoas que são psicólogas e que fizeram uma parceria com a gente e fazem atendimento social a qualquer pessoa que entre, que pelo menos seja finalista do Vetor. Durante o programa de trainee, essas profissionais também estão disponíveis. E o atendimento vai de 0 a 100 reais por sessão. A gente tem profissionais por todo o país e o atendimento pode ser presencial ou online. E um outro benefício que a gente oferece para quem se torna finalista é um curso de inglês gratuito online. E só explicando um pouquinho, há alguns processos seletivos atrás, além dos testes de português, lógica, a gente também tinha um teste de inglês. E a gente optou por tirar esse teste de inglês, por identificar que ele poderia ser uma barreira também de inscrição e participação e equidade dentro do processo seletivo. E a nossa opção foi de, talvez o inglês seja importante ali na frente, na carreira das pessoas. Então, vamos, ao invés de barrar a entrada dessas pessoas no programa, oferecer oportunidade para que elas se desenvolvam. Então, a gente tem uma parceria com uma plataforma, a Link, que eu falei um pouquinho dela lá no início, mas não é todo mundo que vai ter acesso. A gente vai fazer uma seleção e priorizar quem tem um nível menos avançado em inglês e teve menos oportunidade de ter acesso a cursos, etc. E é um curso que vai ter 6 meses de duração. E aí, a gente ainda, as inscrições elas ainda vão abrir esse ano, mas a previsão é que quem for selecionado tem acesso a essa plataforma só a partir do ano que vem, para que vocês foquem em terminar os conteúdos lá no Score, de trilha de autoconhecimento e formação técnica, e só depois vocês pensem no inglês, e não ficar bugando a cabeça de vocês demais. Beleza? E aí, só para elucidar, beleza, isso é o que é ser finalista. E aí, o que muda se eu me tornar trainee, né? O que muda se eu for selecionado para uma vaga? Aí, os trainees passam a ter acesso não só às formações online, que já vão ser algumas disponibilizadas a vocês, mas a formações presenciais também. E aí, a gente, logo que a pessoa é selecionada para uma vaga, ela recebe um convite para uma conversa um pouco mais específica sobre como começa essa nova fase, como é que começa o programa, o que significa o programa. A gente também oferece uma trilha de desenvolvimento para trainees, então, com algumas ferramentas de desenvolvimento, de autoconhecimento, de refletir sobre carreira também. A trainee integra a rede, de fato, então só faz parte da rede do Vetor Brasil quem se torna trainee, e de uma maneira mais ampla, e a gente tem, inclusive, uma plataforma específica para a rede do Vetor Brasil, que chama Rede Online. Inclusive, a plataforma em que vocês fizeram inscrição, e quem se torna trainee ganha um acesso mais amplo naquela plataforma, e tem acesso a algumas funcionalidades de interação, de ver quem está aí pelo Brasil inteiro. E um trainee também recebe um acompanhamento específico da equipe do Vetor Brasil durante um ano de experiência. Então, durante um ano, a gente vai olhar um pouco mais de perto como está sendo a qualidade da experiência, como está sendo o desenvolvimento, como é que está sendo, vai se comunicar com o gestor direto, vai entender como é que está sendo essa experiência. Então, por um ano, vai ter acesso a contato direto com a equipe do Vetor Brasil.
E aí, o que eu queria falar, pode passar para o próximo, é que muitas das dúvidas podem estar à mão de vocês na guia da candidata, que está disponível desde o início do processo seletivo. A gente tentou ser o mais exaustivo possível, falar tudo que está no nosso coração, que a gente sabe que aparece no coração de vocês dentro dessa guia. Então, sobre todas as fases do processo seletivo e, em especial, sobre essa última etapa. Então, a dica é, tá com aquela dúvida doendo no coração, dá uma olhadinha na guia. Se não tiver lá, podem mandar as dúvidas para a gente, contato@vetorbrasil.org. Ficaremos felizes em solucionar as dúvidas que vocês têm. Tá? E aí, a última coisinha, penúltima coisinha que eu queria explicar para vocês é o termo de compromisso de finalista. Vocês já tiveram acesso a ele, vocês já espero que tenham lido, né? Está ali também disponível desde o início do processo, mas eu queria trazer às claras alguns pontos importantes. Então, para seguir no processo, você vai ter que dar um eu concordo, né? Aderir ao termo de finalista. E é nesse termo que estão todas as regras e responsabilidade, as regras da etapa e as responsabilidades, tanto do vetor quanto das finalistas, de maneira clara. Então, só repassando, o Vetor Brasil tem responsabilidade de ter uma comunicação transparente, de fazer essa busca das vagas alinhadas ao escopo do programa, o Treine de Gestão Pública, e o nosso, nesse termo que vocês vão fazer adesão, a gente tem o compromisso de fazer essa busca de vagas e disponibilização até 30 de setembro de 2019, que é quando o termo chega ao fim. E a gente também tem a responsabilidade de oferecer as formações online que são relacionadas a desafios de gestão pública. Mas não é nossa responsabilidade garantir oportunidades compatíveis ao que as finalistas têm como restrições e preferências. Então, eu não posso, o vetor não se compromete a oferecer exatamente uma vaga de educação no Ceará. Se a gente tiver acesso a essa vaga, a gente vai disponibilizar, mas a gente não se compromete com isso. Nem garantir a aprovação da finalista na última fase do processo seletivo. Ou seja, a gente não garante que todas as finalistas irão ser aprovadas nessa última fase, porque isso é uma decisão do governo e do processo de matching, que é por compatibilidade com as oportunidades disponibilizadas. E também a gente não garante a contratação e nomeação na oportunidade, porque é um processo inerente ao governo. O governo faz a contratação e a nomeação após a aprovação, e nós não temos como interferir nisso. De vocês, finalistas, vocês não. Se vocês se tornarem finalistas, escolherem serem finalistas, não é mesmo? É uma escolha de vocês. Uma coisa muito importante é que a gente espera que vocês sejam bastante transparentes e comprometidas aos vetores, aos valores do Vetor Brasil, e que, ou seja, pensem todos os dias em como vocês estão agindo de acordo com os nossos valores, participem das formações online que sejam assinaladas como obrigatórias, se indicadas, atendam as entrevistas com compromisso, seriedade, pontualidade, estejam sempre em dia na página da candidata, então, atualizando as informações, se precisar atualizar restrições e preferências, mudei minhas preferências, mudei as minhas restrições, mantenha isso em dia e, em especial, coloque ali o seu diploma ou certificado de conclusão até 31 de março de 2019. Isso é muito importante, porque existem vagas que precisam disso e você não vai estar disponível para indicações se você não subir até essa data. Então, se você não subiu ainda, sobe lá na página da candidata. E se você ainda não subiu, saiba que você tem esse prazo, até 31 de março, para fazer isso. E que vocês sejam bastante transparentes nas informações, as restrições e preferências. Porque a gente tem todo esse trampo de fazer uma indicação super alinhada para as oportunidades, e aí, de repente, você recebe uma oportunidade e fala assim, não gostei. Aí a gente fala, pô, mas você colocou nas restrições e preferências. Então, façam um exercício de reflexão sobre qual a experiência que vocês querem viver de verdade no momento de preencher o formulário. E aí, é bem importante, prestem atenção. Existem algumas hipóteses em que o termo de finalista pode ser encerrado. Tenham isso em mente. Então,
Primeiro, faltar e chegar atrasada a entrevistas com governos pela segunda vez. 2 vezes faltar ou chegar atrasada. Recusar você, falar, não quero fazer essa entrevista pela 3ª vez. Ou seja, você pode recusar 2 vezes. Tipo, não gostei dessa indicação. Não tem nada a ver comigo. Você pode fazer isso 2 vezes. Ser recusada pela 10ª vez após entrevistas com o governo. Então, você chega a ser entrevistada pelo governo e o governo fala, não é a pessoa escolhida, opto por outra pessoa, né? Você tem um limite de 9 vezes para que isso aconteça. Na 10ª vez, o termo de finalista é encerrado. Desistir da alocação após aceitar a proposta. Então, você foi aprovada numa vaga, você aceitou a proposta, disse, sim, estou indo para o governo. De repente, falar, não quero mais o governo, e desistir, ou seja, desistir da alocação depois de aceitar, isso também encerra o termo. E a alocação não será alocado até 30 de setembro de 2019, que é quando o termo chega ao fim. Todas essas hipóteses, se acontecerem, e o seu termo foi encerrado, você pode voltar a participar de processos seletivos futuros. Então, no próximo processo seletivo, treino de gestão pública, você pode se inscrever e participar novamente. Agora, se acontecer de você agir em desacordo com alguns valores do Vetor Brasil, a consequência pode ser o encerramento do seu termo e você pode não mais prestar processos do Vetor Brasil novamente. Então, você não pode se inscrever novamente no futuro, se essa for a falta. Mas identificar isso como uma falta vai ser responsabilidade de um comitê de análise, porque a gente sabe que podem ser situações complicadas. Mas, Carol, meu Deus, e se acontecer uma coisa muito bizarra na minha vida e não sei, e alguma dessas faltas aconteceu e eu não consegui prever, independeu da minha vontade. Por isso, o termo tem também algumas hipóteses de motivos plausíveis. Então, se alguma daquelas coisas que eu falei acontecer por algum motivo que é considerado plausível, a falta não é considerada. E aí o termo, por acaso, não seria encerrado. Então, o que a gente considera como motivo plausível? Expressamente no termo, a gente fala de doenças, então próprias ou de parentes de primeiro grau. Expressamente, situações de assédio, não sei, sentir que numa entrevista específica eu estava numa situação de assédio, alguma coisa nesse sentido, e expressar isso de alguma maneira, e a gente tem alguns protocolos, inclusive, para seguir nesse sentido. Mas, de maneira geral, a gente colocou que não exaustivo, que, tipo, não são só dessas 2 hipóteses especificamente, se for qualquer fato que independe da vontade da finalista, ou da ação. Tipo, não podia ter evitado de maneira alguma, ou fugiu da minha vontade. Não fui eu que escolhi que isso acontecesse. E aí, motivos não plausíveis que a gente deixa aqui, esquecimento, confusão, incompreensão das regras do termo. Então, por isso que essa semana é a semana que vocês têm para tirar as dúvidas. Escolha individual, tipo, não quis. Perder o horário. Trânsito. Aprovação em outros cursos ou oportunidade de emprego. Isso especificamente falando se aceitou uma proposta ou foi aprovado uma proposta. E aí falar, eu passei num mestrado ou numa outra vaga em algum outro lugar, isso não é um motivo plausível. E, de maneira geral, também, se fugir de qualquer um desses motivos, qualquer fato que dependa da vontade ou possa ser evitado pelo finalista por qualquer ação que possa tomar. Então, são os motivos plausíveis e não plausíveis. Prestem bastante atenção nisso, gente. É muito importante. E agora, enfim, próximos passos. Vamos lá. A partir de amanhã, vocês vão receber um e-mail, tanto com algumas orientações, né? Mas vocês vão poder aderir ao termo de compromisso de finalista. Então, vocês vão poder entrar na página da candidata de vocês e dar o check lá no termo de compromisso finalista. Mas vocês não precisam fazer isso amanhã. Vocês vão ter acesso a isso amanhã.
vocês vão ter 7 dias corridos para fazer essa adesão. Então, o prazo para fazer essa adesão é no dia 28/11, às 11h59 da manhã, horário de Brasília, gente, por favor. Pessoal fora de horário de verão, fuso horário diferente, marquem aí, se antecipem um dia, talvez para tomar uma decisão e tudo mais, não vamos cair na cilada. E aí, a partir do dia 29/11, a gente está vendo se talvez a gente dê um acesso mais imediato, vocês vão começar a ter acesso ao formulário de preferências e restrições e também um acesso à plataforma do Score. Então, primeiro passo é vocês receberem o termo, lerem com carinho e atenção e tomarem a decisão de aderir ou não. E aí, depois vocês vão começar, caso vocês escolham se tornar finalistas, vocês vão começar a ter acesso àquelas coisas que eu citei ali, que são os benefícios da fase de finalista. Se você não assinar até o dia 28, e aí? Tipo, não assinei. Se for assim, porque simplesmente achei que não era o momento, não é a oportunidade que eu quero viver agora, tudo bem. Tudo bem. Cada pessoa escolhe viver a experiência que quer viver. Não existe nenhum tipo de retaliação. Se você não assinou por algum motivo extraordinário, alguma coisa muito louca aconteceu, pode falar com a gente também. A gente analisa caso a caso. Mas se foi por uma escolha, tá tudo bem. A gente segue amigo. E vocês podem se inscrever em futuros processos seletivos novamente. E sentirem que faz sentido. Só uma retificação de uma informação. O papagaio. O papagaio. Falaram aqui no meu ponto aqui agora que o Score vocês não vão receber acesso logo depois de aderir ao termo ainda. A gente vai confirmar essa data. Então, só fiquem ligados. Enquanto não receberem, tá tudo bem. A partir de quando receberem, 60 dias para completar o conteúdo. E o formulário de preferência e restrições e o campo para vocês preencherem tanto a mini biografia de vocês quanto subirem o CV, que vai ser enviado para os governos. Aí a gente vai liberar assim que vocês aderirem. Aí vocês já podem subir tudo na plataforma. Lembrando que são informações, essas últimas que eu falei, que contam para deixar vocês disponíveis para serem indicados a oportunidades. Então, bem importante que vocês façam de maneira completa. E aí, nessa uma semana em que eu vou pensar e vou tomar a grande decisão da minha vida, para onde que eu envio minhas dúvidas? contato@vetorbrasil.org, onde vocês são bem familiares com esse meio de comunicação, mas a gente também vai conversando pelo Workplace. É isso. E aí, agora é a hora. Quero pedir novamente, para quem não me ouviu no início, que mande as dúvidas no chat e vamos abrir aqui um momento para respondê-las. E aí, gente, seguinte, a gente deu uma atrasadinha aqui na fala inicial. Como o horário era às 9h30, se der 9h30 e alguém não puder continuar, não tem problema, pode sair. Mas quem quiser continuar, a gente vai ficar aqui respondendo pelo menos por mais uns 10, 15 minutos, já que a primeira fase levou mais tempo do que 1 hora. Beleza? Então, podem mandando as dúvidas de vocês aí. Vou pedir para os meus assistentes aqui me contarem quais são as primeiras dúvidas. Eu estou com o formulário aberto aqui. Eu vou te fazendo as perguntas. Tá todo mundo aqui? Você tá, não sei. Pode falar. A Maria, algumas perguntas que foram surgindo, a gente já foi anotando, então a gente vai respondendo. Podem continuar mandando aí no chat. Boa. Oi, gente, eu sou a Maria. Sim, gente, a Maria. Prazer, eu coordeno relacionamento aqui no Vetor. Estou super feliz de conhecê-los e muito animada aí para os nossos próximos passos juntos. Vamos lá, primeira pergunta. Finalista pode ser indicado para mais de uma vaga? Quantas são feitas por finalista em média? Beleza. Se a cada vez que você é indicada para uma vaga,
você fica por 7 dias exclusiva para essa vaga, porque é o tempo em que o governo tem. 7 dias mesmo ainda, né? É o tempo que o governo tem para entrar em contato, fazer entrevista e tomar uma decisão. Pode ser que isso não aconteça, porque governos funcionam em tempos diferentes, gente, bom alinhar expectativas. Se em 7 dias a sua seleção não tiver sido finalizada, você não tiver recebido nenhum retorno, nem positivo nem negativo, você fica disponível para outras indicações. O que não significa que você saiu do processo anterior. Então, você pode passar por mais de um processo ao mesmo tempo. A gente não tem uma média de indicações por finalistas, porque a indicação acontece por compatibilidade. Então, de acordo com a compatibilidade da nota de competências, habilidades, técnicas, preferências e delta, com as características da oportunidade. Então, a gente não faz uma média de vagas por finalista e indicação, porque isso varia bastante, não é esse o fator, né? Não é uma coisa uniforme. Boa. Segunda dúvida. As vagas são apresentadas ao candidato antes de ele ser pré-selecionado? Exemplo, o candidato pode visualizar a vaga antes de ser indicado? Para caso de desinteresse, área de atuação, salário, cidade, etc., que ele não participe do processo seletivo para poder oportunizar outros candidatos? Não. A indicação ela acontece ao mesmo tempo em que a gente envia os seus perfis para os governos. Então, ao mesmo tempo que você recebe um e-mail, oi, você foi indicado para uma oportunidade, aqui estão as informações. O governo recebe o seu perfil. Mas você tem até 24 horas para negar essa vaga. Dizer, não quero seguir nesse processo de seleção. E aí, o procedimento é simples, é só responder o e-mail de indicação dizendo, eu que envio, Carol, não quero ser indicado para essa vaga e justificar para a gente considerar se tá tudo bem, tipo, você pode negar dentro do seu limite, fica tranquilo, mas a gente precisa ver se é uma recusa ok e conversar com você a respeito. Mas aí é só responder pra gente em 24 horas. Uma outra dúvida ligada a essa, caso não passe na entrevista, seguirei sendo indicada para outras vagas? Se você estiver dentro do limite de recusas, sim. Você pode ser recusado em até 9 vezes. Na 10ª, o seu termo de finalista é encerrado, mas enquanto você estiver dentro desse limite de recusas pelo governo, você pode ser indicado para oportunidades. Boa. Mais uma sobre vagas. O quão explicado será o escopo para podermos fazer escolhas mais embasadas? O melhor possível. Quando o governo envia a vaga, nós temos um trabalho interno do vetor de analisar o quão clara está essa oportunidade. Então, de ver se realmente todas as informações estão sendo disponibilizadas, se está tudo muito claro. Se não tiver, a gente entra em contato com o governo, pede para clarificar. Então, a gente quer que chegue a oportunidade a você o mais claro possível. Agora, a gente também incentiva bastante as indicadas que no processo de entrevista, por exemplo, perguntem mais claramente sobre quais são as atividades a serem desempenhadas, qual é a rotina e tudo mais. Inclusive, se na entrevista a pessoa identificar que existe algum tipo de desvio entre o que era descrito e o que está sendo explicado, pode entrar em contato com a gente, que a gente faz um trabalho de realinhamento e de verificação dessas oportunidades. Boa. Tem uma pergunta aqui sobre o histórico de alocações. Então, se você puder compartilhar como que funciona, se tem gente ainda para ser indicada, se esse processo vai ser priorizado, como que vai ser daqui para frente com esse novo grupo de pessoas entrando como finalistas agora. Tá. Como a gente falou, as oportunidades, elas têm avançado porque o vetor tem se consolidado, mas elas surgem também com uma necessidade de a gente ter pessoas cada vez mais compatíveis. Então, a gente dá oportunidade de entrada nesse processo seletivo para pessoas todos os semestres,
E a gente tem pessoas que vieram de outros processos, outras edições do processo seletivo, ainda sendo indicadas, ainda nessa última fase do processo seletivo. Então, a gente tem tanto do processo 2018-1, quanto do processo 2018-2 também ainda em processo de indicações. Algumas mais avançadas, outras menos. Alguém tinha pedido aí para a gente passar alguns números, eu acho que seria legal. Se você puder virar a câmera. Oi, eu de novo. Então, compartilhar com vocês alguns números dos 2 últimos processos seletivos. Em 2018.1, que foi a seleção que a gente fechou em novembro do ano passado, assim como a de vocês, a gente aprovou em entrevista por competências 254 pessoas, 124 decidiram se tornar finalistas do programa Trainee de Gestão Pública e 108 foram, de fato, alocadas e começaram a sua atuação como trainees, que estão hoje rodando aí no programa. No semestre agora do meio do ano, nós selecionamos 119 pessoas, 101 pessoas decidiram se tornar finalista e 27 pessoas, por enquanto, foram alocadas. Então, essas pessoas, elas têm a previsão de termo até maio do próximo ano, e 27 delas foram alocadas. Então, a gente ainda tem aí cerca de 70 pessoas da última turma para serem alocadas e cerca de 17 pessoas da outra turma do começo do ano também nesse mesmo fluxo de indicações do que vocês. Sim, e o cálculo do matching é exatamente o mesmo para todos vocês. Próxima dúvida. Mudando um pouco de assunto, de vagas para as mudanças para cidades, de alocação e etc. Como funciona esse processo, Carol? Eu posso ter um emprego enquanto eu espero ser chamado para um governo? Como que funciona? Tem apoio na mudança para a cidade? Como que é isso? Tá. A nossa indicação é que vocês não peçam demissão enquanto vocês não forem indicados, enquanto vocês não forem aprovados por algum governo. Sigam o processo seletivo normalmente, sigam suas vidas profissionais normalmente. Caso vocês sejam aprovados por uma oportunidade, normalmente existe certo espaço para negociação sobre data de início, posso estar aí a partir de determinada data, mas a gente indica que vocês continuem a vida de vocês paralelamente ao processo seletivo, porque é um processo seletivo no final do dia. Pode dar bom, pode nem tanto. Mas, caso alguém seja aprovado em uma vaga com o governo, se torne trainee, nós temos uma política de empréstimo para mudanças de cidades. Se precisar comprar uma passagem, custear algumas despesas iniciais antes de receber o primeiro salário, a gente tem uma política de empréstimo. Então, tem algumas condições diferenciadas para trainees Delta, mas, no geral, todos os trainees que se mudarem de cidade são elegíveis para empréstimo, sem cobrança de juros na devolução, tá? E com condições também flexíveis de devolução, porque o importante para a gente é viabilizar o início das pessoas no governo. Muito bom. Qual é a previsão de início das entrevistas com os governos, Carol? Vocês podem começar a ser indicados a partir do momento em que preencherem um formulário de preferências e restrições. E o formulário socioeconômico também, porque a gente precisa dele para fazer os cálculos de delta. Então, estando com todas essas oportunidades, todas essas informações em dia com a gente, vocês podem ser incluídos dentro da nossa plataforma, em que a gente faz os matchings, e aí podem participar dentro das suas preferências e restrições do processo de matching e podem ser indicados. Legal. E os governos, eles têm acesso às nossas experiências profissionais declaradas na página da candidata? Então, o que a gente oferece para os governos é o CV que vocês vão subir a partir de agora, atualizado, na página da candidata, uma mini bio que vocês mesmos vão escrever, um parágrafo curtinho sobre quem são vocês, e a gente oferece também
um parágrafo explicativo sobre por que o vetor recomenda você, a partir da seleção, né, do processo seletivo, como um finalista de gestão pública. Então, é isso que o governo tem acesso. Então, depende do que você vai escrever no seu mini-bio, depende do que você vai colocar no seu CV e também de como você foi avaliado até então. Muito bom. A Manu aqui me indicou que deve ter uma boa galera de Minas aí perguntando se existe alguma parceria com o governo de Minas eleito, com o Romeu Zema. Ainda não. A gente está sempre aberto a conversar, mas hoje essa parceria não existe. Se alguém tiver contatinhos, estamos aceitando. Aceitamos contatinhos de todos os lugares. Aceitamos contatinhos de todos os lugares, inclusive. Muito bom. Agora, falando um pouco mais sobre futuro, o pessoal nem começou, já está querendo saber o que acontece depois do fim do programa. O pessoal quer saber como que os órgãos estão vendo os trainees, se está tendo espaço para trabalhar, se no relacionamento do trainee com o vetor tem alguma coisa que o trainee precisa entregar para o vetor, um relatório, vai ter reunião com o governo. Queriam saber mais sobre como que é esse processo do trainee de fato. Tá. A gente tem tido experiências muito, muito positivas com os governos parceiros, em termos de como eles expressam a satisfação com a presença dos trainees. A gente tem trainees fazendo coisas sensacionais dentro de governos. A gente teve 2 trainees essa semana que ganharam um prêmio maravilhoso, que eles estão trabalhando com transparência no governo do estado do Mato Grosso do Sul. Foi tipo um motivo de super orgulho para a gente, e muitos trainees encontrando realmente espaço. Então, a gente tenta alinhar expectativas, trabalha bastante para alinhar expectativas o máximo possível sobre os potenciais dos trainees dentro dos governos, para que eles tenham, de fato, espaço para fazer um bom trabalho. Então, com os governos, no geral, acho que a gente está tendo bastante abertura, sim. Quando um trainee está dentro do governo, existem, sim, algumas rotinas. A gente não faz nenhum tipo de acompanhamento de performance, porque para a gente não é o que, não sei, interessa a gente, acho que interessa ao gestor mais especificamente, mas a gente envia alguns formulários de acompanhamento, que são de preenchimento obrigatório, para que a gente consiga entender o andamento da experiência, a qualidade. Tem algumas perguntas de recomendação que a gente usa também para mensurar a qualidade do programa no geral. Então, existem isso, e algumas outras coisas obrigatórias que o trainee tem que fazer são as formações. São obrigatórias mesmo, assim, a gente leva isso bastante a sério. Porque também é um compromisso que a gente faz com o governo, de que os trainees vão ser formados. Então, acho que isso, deixei alguma coisa para passar, você acha? Pegando, então, só esse seu gancho de formação, o pessoal perguntou quanto ao requisito de previsão de graduação, se as finalistas que ainda não se graduaram, que têm previsão de graduação só para março do ano que vem, se elas serão indicadas aos governos antes de apresentarem o certificado de graduação. Então, se no mapeamento da vaga o governo expressar que precisa se dar do documento em mãos, se você não subiu esse documento na plataforma ainda, você não pode ser indicada para essas vagas específicas. Então, depende do que o governo coloca como necessário na oportunidade. Muito bom. E aí, falando também sobre aprovação em vagas e etc., tem 2 perguntas que falam sobre aprovação como trainee. Então, o finalista foi indicado, fez a entrevista, assinou o termo. Depois disso, ele pode continuar participando de um processo seletivo para outra vaga em pastas de cidades diferentes? E como que isso funciona também para o caso de servidores públicos que decidiram ficar na posição para viver o programa, se eles podem ter acesso a outras oportunidades? Uma vez aprovado, aceitado a oportunidade e assinado o termo de compromisso de trainee, você não é mais finalista. Você termina o processo seletivo, se torna trainee e faz um compromisso de vínculo com aquele governo, e é contratado e por aí vai. Inclusive, é um outro termo, né? O termo de compromisso de trainee, que está na página da Candidatos, vocês também têm acesso. Ele prevê que, tanto de finalista também prevê isso, que recusar uma proposta depois de aceita enseja o término do termo. Então, tanto se você foi aprovado em uma oportunidade e assinou o termo de trainee
e aceitou a proposta do governo, quanto se você já fez a sua escolha de permanecer na sua posição, se você for servidor, e assinou o termo de trainee, você não pode mais estar disponível para novas oportunidades. Por isso que a gente diz para vocês pensarem com bastante carinho, tomarem decisões muito bem pensadas e ponderadas, porque uma vez expressa a vontade, a decisão, a gente leva o compromisso bastante a sério. Gente, tá chovendo pergunta ainda, mas como temos um compromisso com o horário e a gente começou pontualmente, todo mundo estava aqui, a minha sugestão seria de a gente fechar. Hoje e amanhã cedo, eu, a Carol e o time vamos trabalhar em organizar as outras perguntas que faltaram de responder para mandar um FAQ para todos vocês, junto com os próximos passos. Então, o e-mail para vocês acessarem o termo da candidata, tudo isso, vocês vão receber loguinho mais. Então, a minha sugestão seria a gente fechar. E sim, tinha uma pergunta aqui, se tem grupo de Zap. A gente queria dizer, tem workplace, é melhor que grupo de Zap, tem gestão da informação. Então, a Natália tinha dado uma dica ali, Natália ou Bruno, de a gente abrir um canal de dúvidas também lá no workplace, super legal. Se você tiver tímido para compartilhar no workplace, você pode também mandar no contato @, você pode também abrir uma conversa com a Carol ou comigo lá no workplace também. Me sigam. Seguimores. Então, mais do que nunca, eu acho que a gente tem uma oportunidade para largar o Zap, deixar para o grupo da família lá bombando e usar o workplace para fazer disso o melhor para nossa saúde mental. Tem quem gostar de aplicativos, né? Fã dos aplicativos, tem como baixar no celular também, gente. Sim. Então, amanhã, o próximo passo nosso é compartilhar com vocês essa call, então o vídeo desse momento, o FAQ das principais perguntas que apareceram, a apresentação e os nossos próximos passos. E é isso, né? A gente vai trocando nos próximos dias e meses, se tudo der certo. Isso, é isso, gente. Tudo bem? Obrigada, Maria. Gente, muito, muito obrigada pela presença de todo mundo, por estarem até essas horas conosco. Foi ótimo conversar com vocês. E é isso, a gente já explicou aqui como é que vai acontecer os próximos passos. Qualquer dúvida, contato @vetorbrasil.org ou chama lá no inbox do Workplace. Fotinho, vamos tirar uma foto das incompetências? Sim. Quem puder abrir a câmera, a gente quer tirar uns prints com as carinhas de todo mundo lindinho. Manu, faz isso, porque eu tô confusa com gente. Desculpa, não vai, com o meu computador no estado que tá, não vai rolar. A gente vai ficar aqui uns 5 minutos para conseguir tirar 7 fotos. Eu vou tentar, gente. Se alguma de vocês tiver com Mac, é melhor. Todo mundo sorrindo, que vai ser bem rápido. Comecei. Sorrindo, não para de sorrir. Continuem. Tá diminuindo o número de páginas. Tá todo mundo lindo. Tem jogo de Palmeiras em 10 minutos. Quem não sabe sorrir faz uma cara sedutora. Tá acabando, tô na quinta. Ixi, aqui não tem mais cara. Acabou. Gente, até a página 5 foi. Depois acabaram as caras. Mas é isso, a gente compartilha as fotos com vocês também nesse momento. Tá bom, gente? Muito obrigada. E é isso. Beijo. Boa noite.